Olá, um ótimo final de tarde para todo mundo que está nos assistindo. Nós estamos começando a palestra live alusiva ao Dia do Professor da Rede de Ensino Caminho do Saber. Primeiro, muito obrigada a todos que estão nos prestigiando nesse momento, aqui no nosso canal do YouTube, da Rede Caminho do Saber, e também ao vivo na nossa página no Facebook da escola. E hoje, o nosso muito obrigada a, claro, todos os professores da rede, homenageados da noite, pelo trabalho incansável de vocês, pela dedicação e comprometimento, ainda mais em tempos de pandemia. Essa é mais uma homenagem da escola para vocês, então a gente espera que todos aproveitem e desfrutem desse momento de muita troca e de muita discussão. A palestra live será ministrada por Maria Filomena Brandão, que vai falar sobre o tema Desafios da Educação Pós-Pandemia. E a gente lembra que depois da palestra vai ser aberto um espaço de perguntas e respostas. Então, quem quiser participar, pode encaminhar as perguntas aqui no bate-papo do YouTube ou aí nos comentários do Facebook ao longo da palestra, que a gente vai fazer os questionamentos logo após a fala, então, da Maria Filomena ou da Filó, como a gente já está aqui mais íntimos para falar, para chamar a nossa convidada da noite. Por isso, a gente pede que vocês participem, interajam, aproveitem esse espaço que a Caminho do Saber está proporcionando para você. Antes da gente começar a palestra, a gente gostaria de convidar a diretora-presidente da Rede Caminho do Saber, Maristela Chiappin, para dar as boas-vindas a todos. Oi, Maristela. Oi, Mari, estamos te ouvindo. Olá, pessoal. Que bom estarmos fazendo nesse momento uma homenagem, um reconhecimento aos nossos professores. É a nossa forma de virtualmente reconhecer quem está fazendo a diferença e com um grande presente hoje, porque estar com a Filó falando para nós sobre os desafios da educação pós-pandemia é um grande presente, porque nós sabemos que a Filó é uma inspiração, ela realmente é uma idealista da educação que acontece no dia a dia e extremamente incentivadora é que se busque formação o tempo todo, que se busque a inovação. Então, Filó, que tu possas, de fato, deixar um grande presente a toda a nossa equipe e a todos os educadores. E um parabéns a todos os professores, de fato, que estão nesse momento fazendo a diferença com os alunos, com as famílias, com os colegas e até a si mesmo. Então, que todos possam se sentir abraçados virtualmente com as tuas falas, e é a nossa forma de demonstrar o quanto todos são extremamente importantes e nós reconhecemos isso. Então, gratidão, Filó, por estar conosco, parabéns a todos os profs, embora não tenha sido no dia do professor, mas este mês é um mês de reconhecimento, está bem próximo da data. Então, aproveitem, pensamos com muito carinho com uma pessoa muito especial. Filó, gratidão por estar conosco. Eu quem agradeço. Ótimo, obrigada, Maristela. Agora sim, vamos à palestra aí dessa noite, fim de tarde e noite, em homenagem ao Dia do Professor com Maria Filomena Brandão. A Maria é pedagoga, psicanalista, psicóloga, bacharel em Direito, especialista em Administração de Recursos Humanos, Psicopedagogia e Educação à Distância, mestre em Educação e doutora em Psicologia. Já atuou como professora do ensino básico e em universidades e atualmente é gerente de portfólio de produtos New Skills e Clinical da Pearson Education. Maria Filomena falará sobre o tema Desafios da Educação Pós-Pandemia. Filó, a palavra é com você. Gente, primeiro agradecer muito vocês me permitirem hoje entrar na casa de vocês, né? Acho que a responsabilidade dobra, né? Porque a gente sabe que quando está ali no ambiente da escola, que a gente vai conversar com vocês, já é uma responsabilidade imensa, é um aprendizado enorme, mas entrar na casa de vocês, para mim é um privilégio. Saber que vocês estão abrindo a porta de suas casas é realmente um privilégio. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a Maristela pelo convite. Maristela, é sempre um prazer. Espero que em breve a gente possa estar fazendo isso ao vivo e a cores, né?
E eu queria também parabenizar os professores, que mais do que nunca se desdobraram, se esforçaram, alguns chegaram à exaustão nesses últimos meses, né? Nesses últimos 6 meses, e nunca foi tão merecido a homenagem a todos nós, né? A nós, professores, pelos desafios todos que enfrentamos e que continuaremos a enfrentar por um bom tempo. E eu queria começar o nosso papo de hoje trazendo um pouquinho do cenário com alguns dados. Eu gosto muito de trabalhar com os dados porque a pesquisa, ela reflete a realidade. Então, eu acho bastante interessante. Então, eu gostaria de começar trabalhando com o nosso cenário atual. Vou trazer algumas informações do mundo, mas com um foco maior aqui no Brasil, para a gente entender um pouquinho esse novo momento nosso. Eu queria começar dizendo para vocês que cerca de 1,2 bilhões de alunos ficaram sem estudos presenciais em 160 países. Isso é um dado que a Unesco nos trouxe. 64% dos alunos da educação básica no mundo deixaram de frequentar a escola presencialmente. E, no Brasil, 81,9% deixaram de frequentar a escola. São muitas crianças, são muitos adolescentes, são muitos jovens. 4,8 milhões de crianças e adolescentes na faixa entre 9 a 17 anos não têm internet em casa. E 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária também não têm internet. Então, quando eu olho para 4,8 milhões de crianças e adolescentes no mundo, e depois eu olho para o Brasil, 17% da nossa população de crianças e adolescentes, é muito importante a gente prestar atenção e tentar entender como nós podemos nos desdobrar, mas mais do que isso, manter as aulas com qualidade, né? E o que fazer daqui para frente no pós-pandemia, levando em conta esses dados, né? 34% dos estudantes de escolas públicas, eles não têm computador, não têm notebook ou não têm tablet. E 9% dos estudantes de escolas privadas também não. Então, apesar de estar numa escola privada, a gente tem uma percentagem razoável de alunos que também não têm acesso a computador, notebook ou tablet. Isso significa que esses 9% usam celular. Mas aí a gente tem um outro problema. Nem todo celular, ele tem capacidade de aguentar algumas plataformas que nós usamos. Então, a gente também tem que ter uma preocupação com isso, por isso que eu estou trazendo esses dados. 30% dos lares brasileiros não têm acesso à internet. 92,5% das pessoas acreditam que o aprendizado online se tornará mais comum futuramente. Então, se a gente olhar para isso, é praticamente a população toda acreditando que a educação vai mudar e que muito do que a gente tem hoje vai se perpetuar. Que essas mudanças vieram para ficar e que não dá para a gente fechar os olhos para isso, por mais que a gente tenha sofrido. E talvez esse sofrimento todo nos ajudou a entender que somos capazes de mudar. E é essa uma das grandes lições que a gente tem a aprender com tudo que tem nos acontecido. É importante entender em termos de estratégias aí educacionais que são utilizadas, né? Materiais digitais via redes sociais.
e daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre essas coisas. 77,4% dos professores utilizaram materiais digitais via redes sociais. 54,2% dos professores precisaram estar dando apoio às famílias com orientações. Então, nunca foi tão importante a aproximação da escola e da família. E nunca a família olhou para a escola com tanta e tamanha parceria. 47,5% dos professores utilizaram materiais disponíveis nos sites das secretarias da educação, seja federal, estaduais ou municipais. Eu não sei o quanto vocês têm conhecimento, mas muitos municípios disponibilizaram materiais interessantíssimos nos seus portais de educação. Muitas professoras fizeram gratuitamente videoaulas, com brincadeiras, com aulas de todas as disciplinas para disponibilizar. Então, a generosidade e a solidariedade do professor nunca esteve tão aflorada por conta da responsabilidade que nós temos em relação ao aprendizado, não só dos alunos da nossa turma, mas o respeito que a gente tem e o entendimento de que a educação é o único meio de transformar a vida das pessoas. Porque a educação, ela não vai transformar diretamente, mas ela vai fornecer meios para que as pessoas se transformem, né? 38,3% dos professores usaram videoaulas gravadas, 37,2% enviaram atividades impressas aos alunos. Eu acho que isso é muito importante entender, que nos rincões desse nosso Brasil tão imenso, muitas cidades não têm acesso nenhum à internet. E principalmente nas regiões rurais, mesmo que a cidade tenha muito boa conexão, lá na área rural não tem. E aí as escolas tiveram que se organizar e mercadinhos, frutarias, padarias foram locais onde eles deixavam os materiais impressos e os pais iam até esses locais, retiram, porque isso ainda está acontecendo, para que os alunos pudessem continuar a estudar. E aí, semanalmente, eles levavam o material para que o professor corrigisse, o professor deixava outros materiais. Aulas ao vivo, 29,8% dos professores fizeram aulas online. Aulas como nós estamos tendo aqui, nesse momento. Não deixa de ser uma aula. É um bate-papo, mas onde eu aprendo, você aprende, todos nós aprendemos, né? E essas aulas, elas podem ser só o professor falando ao vivo, em tempo real, ou também com intervenção do aluno o tempo todo, e muitas vezes os pais. O que a gente observou em algumas escolas foi participação de pai, de vô, de tio, né? Como eu brinco, primo, papagaio, todo mundo ali participando da aula. E isso foi uma coisa muito bacana, diferente, e que aconteceu de uma forma muito, inicialmente forçada por uma necessidade de entender como funcionava isso, mas depois despertou interesse. Não estou fazendo nada, estou aqui mesmo, dentro de casa, fechado, então vou participar da aula. E isso também foi um movimento que acabou incentivando muitos alunos a continuarem participando das aulas. E aí fica a dica também, né? Convidem os pais, convidem a família a assistir a aula. Isso é muito importante. É uma coisa que no dia a dia a gente não tem. E não é uma interferência. É só para que ele veja, ele aproveita, ele aprende também. E essa é uma das grandes mudanças, né, que a gente fala também daqui a pouco. E 0% dos professores deram aulas via rádio, porque o rádio AM principalmente, ele tem um alcance muito grande, então os professores se deslocavam até as rádios e ainda se deslocam e dão aula lá pela rádio, né, conseguem transmitir as aulas pela rádio. Organização do tempo com os alunos.
68,4% dos professores mantêm o conteúdo das disciplinas, seguiram rigidamente o que já vinha sendo planejado para as aulas presenciais, não mudaram a organização dos conteúdos, nem seus tempos, continuaram, né? Vamos levar a vida e vamos tocar o barco. 44% se propuseram a novas experiências de aprendizagem. Então, eles seguiram o conteúdo, mas usando estratégias diferentes, muitas vezes olhando para a pertinência do conteúdo e falando, agora é a hora de eu trabalhar esse conteúdo, esse outro eu posso retomar num outro momento. Então, teve uma reestruturação do tempo e dos conteúdos para entender qual era a necessidade dos alunos naquele momento e, ao mesmo tempo, o que funcionava. 38,9% dividiu o tempo entre desenvolver os conteúdos programáticos, orientações a pais e a alunos, principalmente relacionado a como conseguir se manter focado nos estudos e também como conseguir ajudar a família, ajudar seu filho a compreender melhor o que estava sendo trabalhado à distância. Mas teve uma grande parcela dos professores que a orientação era relacionada a outros temas, principalmente saúde mental, porque nesse momento foi necessário a gente olhar para como estão as nossas crianças, os nossos adolescentes e as nossas famílias, a nossa comunidade, como é que elas estão se sentindo e como a gente ameniza os efeitos da pandemia para que as pessoas consigam se manter saudável mentalmente. E aí, o que os alunos responderam quando foi perguntado a eles no que eles acreditavam que iria mudar no ensino no pós-pandemia? 90% das pessoas responderam, né, dos alunos responderam que a aprendizagem online fará parte nos 3 níveis educacionais. Ou seja, ensino fundamental, no ensino médio e lá no ensino superior. E as pessoas precisarão estar mais confortáveis trabalhando à distância e em ambientes altamente digitais, porque o homeschooling e o home office passa a ser uma realidade no dia a dia dos professores. E também responderam que é preciso fazer melhorias que são necessárias no método do ensino virtual. Ou seja, eles perceberam as dificuldades que os professores encontraram, muitos alunos estão ajudando os professores, mas mais do que isso, eles entendem que se veio para ficar, é preciso que a gente olhe para a metodologia e para a didática de ensino. E aí, 83% dos brasileiros, quando se pensa, né, nesse mundo digital, nesse mundo virtual, e que todos estão dizendo, né, 90% está dizendo aí para a gente que vai ser o novo normal, eles acreditam que dispositivos inteligentes e aplicativos serão usados para auxiliar os alunos no futuro. E 76% de pessoas no mundo acreditam que mais estudantes universitários farão cursos online dentro dos próximos 10 anos. Então, que as pessoas deixarão de frequentar tanto a universidade física e optarão por cursos online. 67% acreditam que estudantes da educação básica também farão cursos online dentro dos próximos 10 anos. Eles não acreditam que seja 100% presencial, mas que vai aumentar muito, vai ampliar muito a carga horária de aula virtual. 71% dos brasileiros acreditam, pasmem, é bastante, 71%, que os livros impressos estarão obsoletos em 5 anos. É acreditar que o e-book vai funcionar, é acreditar que as plataformas de ensino terão ferramentas e recursos suficientes para poder ensinar. Então, é uma mudança
bastante grande para um percentual bastante grande da nossa população. 77% dos brasileiros afirmam que a inteligência artificial terá um impacto positivo na educação. 67% dos brasileiros afirmam que os sistemas educacionais estão falhando com a geração atual, ou seja, eles estão dando um indicativo que, como tem funcionado até agora, os sistemas federais, estaduais e municipais de educação não estão colaborando para desenvolvê-los para que eles enfrentem o século XXI. 59% dos brasileiros acreditam que o ensino superior está ficando mais acessível. 61% dos brasileiros acreditam que as faculdades e universidades estejam ensinando as habilidades corretas para o trabalho no mundo de hoje. 78% das pessoas no mundo afirmam que precisam se esforçar mais para desenvolver as chamadas soft skill ou habilidades comportamentais. E aqui é uma porcentagem muito grande de pessoas dizendo para a gente: precisamos de ajuda, precisamos que a escola olhe para o desenvolvimento das soft skills. 87% dos brasileiros acreditam que as universidades precisam aumentar o foco do ensino dessas habilidades que preparam os estudantes para o mercado de trabalho. 68% das pessoas no mundo acreditam que poderiam ter o mesmo tipo de sucesso por meio de um ensino profissionalizante que hoje a graduação oferece. Então, o ensino superior também precisa mudar urgentemente. 75% dos brasileiros afirmaram que a aprendizagem vai ficar mais self-service conforme as pessoas envelhecem. O que significa isso? Com o entendimento de que a aprendizagem acontece ao longo da vida e que nós não paramos e não poderemos parar de estudar, a gente vai aprendendo a desenvolver a autoaprendizagem e ir buscando a nossa necessidade, focando no que nós precisamos naquele momento, e para isso cursos de curta duração, mas que foquem a prática, eles vão ser facilitadores das mudanças que nós teremos que fazer, porque com o aumento de expectativa de vida, a gente vai e também com as mudanças onde a gente vê profissões a todo momento deixando de existir e outras tantas surgindo, a gente vai ter que ir migrando de uma profissão para outra, e isso vai exigir uma formação que eles estão chamando de self-service, rápida. Eu vou lá no curso, consigo ter competência e habilidades, mudo, se precisar mudo de novo, vou lá e vou buscando esses cursos. 46% dos brasileiros jovens e adultos aprenderam sozinhos, usando recursos da internet nos últimos 6 meses. Isso é um dado bastante importante, porque é quase 50% da população de brasileiros jovens e adultos que estão buscando aprender a aprender por necessidade. E a necessidade, às vezes, vira paixão, vira mania, e é uma mania boa, né? Que bom se todos tivessem a mania de estudar e de buscar o tempo todo o autoaprendizado. E aí vamos pensar um pouquinho nesse futuro que está chegando, né? O momento de entendimento de como que a gente vai incorporar o que foi aprendido durante a pandemia para a gente redesenhar as nossas estratégias futuras, né? Como que nós vamos mudar a nossa forma de ensinar, a nossa forma de aprender? E olhando para isso, a gente tem que entender que a pandemia foi a catapulta
catapulta das tendências que vinham aparecendo e provocando uma grande aceleração e tornando realidade o que já era previsto para daqui 5, 8, 10 anos, né? E vai caber às escolas discutir com agilidade, não só a escola, as universidades também, discutir com agilidade, mas sem perder a profundidade, essas tendências e reescrever as suas estratégias, né? Para um futuro que chega forçosamente muito cedo, né? E o momento, então, é do quê? É do reinventar, repensar, refazer, ressignificar, reconstruir, remodelar. Professores e alunos valorizarão de maneira muito mais intensa uns aos outros. A gente já está vendo isso acontecer. A parceria entre família e escola, ela vai ser mais efetiva. As famílias sentiram a importância do processo de ensino para que ocorra uma aprendizagem. E que não é qualquer pessoa que consegue ensinar. Ensinar exige estudo, exige técnica, né? Exige estratégias. É preciso que o professor esteja ali, quer seja mediando, quer seja facilitando, quer seja tutorando o aluno, mas ele precisa estar ali com os alunos e a família conseguiu ter percepção de que ela precisa ter o professor como aliado nesse processo de aprendizagem, e esse é um grande ganho, e eu acho que é o nosso maior presente de Dia dos Professores esse ano. É um presentão saber que as famílias estão percebendo o papel do professor, né? E um outro aspecto é que os professores, eles vão ter que perceber, e a escola também, que num modelo de aulas que foquem o digital, a gente tem que ter delimitação melhores dos conteúdos, a gente tem que trabalhar com pertinência de conteúdo, trabalhar com aquilo que de fato é essencial, né? Então, a gente vai ter que revisitar o currículo também, que a gente fala daqui a pouco, né? A gente vai ter que ter um olhar rápido para as metodologias ativas. Se muitas escolas já estavam conseguindo atuar dentro da sua sala de aula com metodologia ativa, agora mais importante ainda, porque as metodologias ativas, elas nasceram do mundo digital, elas nasceram do modelo EAD, elas nasceram dos modelos de treinamento. Então, é totalmente viável que a gente trabalhe com aprendizagem colaborativa e metodologias ativas. E isso vai ser necessário ser revisitado por todos os professores que ainda eram resistentes ao uso dessas metodologias, né? A gente precisa entender como trabalhar de forma colaborativa, né? E como a metodologia ativa pode funcionar com os nossos alunos num modelo de aulas digitais, né? Onde as práticas de sala de aula vão ter que ser reinventadas pelos professores, elas vão ter que ser remodeladas, né? Não vai ter como a gente sair disso. E aí vai ser preciso fazer o quê? Ressignificar a escola. Vai ter que se ressignificar o papel da escola, o papel do aluno, o papel da família e o papel do professor. E eu quero falar um pouquinho disso com vocês, né? Então, nós temos que entender que repensar a escola e ressignificá-la vai passar por reinventar e reinterpretar o quê? A sala de aula, né? Repensar esse papel da escola, esse papel do aluno, esse papel do professor, o uso de tecnologias, né? Por que eu estou falando uso de tecnologias? Porque todos nós já usávamos tecnologia. A questão é o uso de tecnologias digitais.
porque tecnologia é o uso de uma diversidade de ferramentas. Inclusive, a nossa voz, ela é uma tecnologia, porque se eu não souber fazer uso da minha voz, a minha aula é entediante, eu não consigo comunicar. Então, é muito importante a gente entender que a gente sempre usou tecnologia, só que agora a gente tem que olhar para ferramentas, para recursos digitais e como nós vamos conseguir agregar valor à nossa aula por meio desses recursos, por meio dessas ferramentas, das plataformas que nós teremos que utilizar quando a gente está falando de aprendizado remoto, né? Criando aí conteúdo e experiência para os alunos fora da sala de aula presencial, né? Então, vamos começar, então, a refletir como repensar esses papéis. Vamos começar pelo papel do aluno aqui, né? O papel do aluno já está claro. É daquele aluno curioso, um buscador, né? Um pesquisador, que questiona tudo, levanta hipóteses sobre tudo, busca resposta sobre tudo e entende que nenhum conhecimento é definitivo e por isso deve se revisitar e se reconstruir o tempo todo e, portanto, nós seremos todos eternos aprendentes e mais fortemente aqui a gente tem que trabalhar o conceito com os alunos e com as famílias de lifelong learning, que é o quê? Aprendizagem ao longo da vida. Eles viverão muito mais do que nós. E, portanto, eles vão ter que aprender e reaprender o tempo todo. Aquela história de que escolher minha faculdade é o momento mais importante da minha vida, ele vai ter que ser revisitado, porque eu vou ter que ter muitas voltas à faculdade ou a cursos profissionalizantes, porque a minha profissão de hoje não tem garantia nenhuma de que daqui 10, 15 anos ela ainda vai existir. Ou ela pode existir, mas com uma modificação tão grande que se eu não me atualizar com uma formação continuada, eu não vou conseguir manter a empregabilidade. Então, por isso que é tão importante estar falando sobre isso com nossos alunos e com as nossas famílias, para que a família e o aluno tenham a percepção da importância de estudar sempre e de aprender a aprender a estudar. Porque uma hora ele vai ter que ser quem orienta e norteia a sua própria história de aprendizado. Ele vai ter que ser aquele que vai tomar decisões. Agora eu preciso parar isso e preciso ir para aquele outro caminho. Porque eu não posso esperar esse caminho chegar no fim. Eu tenho que antecipar, eu tenho que me preparar antes, para que quando a coisa aconteça, eu já esteja preparado. Porque senão a gente não se mantém. E eu falo isso de um lugar que eu conheço muito bem. Nos meus 60 anos muito bem vividos e sem nenhuma vergonha de falar que eu os tenho, eu em muitos momentos precisei me reinventar para eu poder me manter nesse estado de empregabilidade. O dia que eu desisti de aprender, eu perco o que eu tenho de maior importância, que é objetivos de vida. Porque depois de uma certa idade, o nosso objetivo de vida tem que ser o de se reinventar, para poder se manter vivo e não ser um vivo morto, né? Que transita pelos espaços sem conseguir manter diálogo, comunicação. Não está vivo. E é isso que a gente vai ter que trabalhar com nossos alunos. Eu falei que muda também o papel da família, né? O papel da família, ele passa a ser fortalecido no sentido de corresponsabilidade pela formação cognitiva dos alunos, pela formação afetiva, pela formação social e responsável 100% pela educação inicial desses alunos. E eu acho que isso foi um aprendizado a duras penas que as famílias tiveram que fazer na pandemia. Porque, do nada,
eles tiveram não só que se responsabilizar pela educação dos filhos, como serem corresponsáveis pela educação escolar. E isso trouxe mudanças de paradigmas. Isso trouxe uma percepção da importância da parceria. E essa importância é dos dois lados. Algumas escolas tinham medo da parceria com a família e tiveram que perder o medo, e alguns pais não tinham esse entendimento de que tem que haver parceria, não pode ter eu estou de um lado e você do outro. Ou a gente é parceiro, o aluno não vai funcionar direito. Né? Então, isso foi fortalecido. E aqui começou a existir um trabalho do quê? De colaboração. Quando eu falo colaboração, eu estou falando em trabalhar em conjunto, professor e família. E isso é uma das coisas mais lindas que tem, a gente resgatar essa cooperação, essa colaboração, né? Porque a escola, ela entrou dentro da casa e ela não vai mais sair. E agora todos, seja a casa, seja a escola, vão ter que entender que todos são responsáveis pela educação dessa criança e desse adolescente, né? Mas aí tem um papel que a gente tem que conversar um pouquinho mais delicadamente, que é o papel da escola. Repensar o papel da escola nessa nova dimensão que surge, necessariamente nos obriga a olhar para os recursos tecnológicos, as ferramentas e plataformas para esse aprendizado remoto, a rever o currículo, a rever a sua estrutura, rever os seus recursos humanos e quando a gente está falando aqui em recursos humanos, pensar na formação do professor e seus demais colaboradores, não é só o professor, né? E a gente tem que entender que a escola, ela terá o seu papel consolidado como um ambiente de aprendizagem. Mas não só de aprendizagem. Um ambiente de aprendizagem, um ambiente de socialização e um ambiente de comunicação. Em que o aluno vai encontrar com os seus colegas, vai encontrar com os seus professores e entender que este encontro, que esse processo de aprendizagem propicia, ele é um encontro que só tem um objetivo, que é preparar esse aluno de forma inteira, na sua inteireza. E por que eu não estou usando integral? Que é para não entrar num chavão. É na sua inteireza, é nele como ser humano, como a pessoa que ele é. E isso, gente, ele dá uma conotação de que os professores se importam com ele tanto quanto as famílias se importam com eles. E, portanto, numa escola digital, a escola ela passa a ser uma escola familiar, porque se estende a escola lá para dentro da casa dos alunos. O professor ele consegue enxergar os seus alunos de fato como eles são e como eles vivam. Como eles vivem. Isso é muito importante, né? E aí, vamos falar um pouquinho de cada pedacinho desse, né? Primeiro, vamos pensar um pouquinho o currículo, né? Quando eu penso aqui em relação ao currículo, nós temos que pensar em formar indivíduos capazes de solucionar problemas complexos, problemas que vão surgir o tempo todo, como este que nos aconteceu e que pegou todo mundo de calça curta. A pandemia é um problema complexo. Quem estava preparado para ela? Quantas pandemias teremos daqui para frente? Eu não estou falando só de doença, não. Quantos problemas complexos teremos que resolver? Falta de água? Olha a seca que a gente está tendo no Brasil. Olha o preço dos alimentos, porque a gente não tem. Você pode ter dinheiro, mas não tem que comprar.
porque está ficando desabastecidos alguns lugares. Para isso. Então, o currículo muda para trazer isso, né? Eles vão ter que serem capazes de solucionar problemas complexos e também eles vão ter que ter uma necessidade de ter flexibilidade cognitiva, ou seja, ensinar o aluno a pensar, a construir, a repensar, a reconstruir e, muitas vezes, destruir todo um pensamento anterior para construir um novo pensamento. Então, ele precisa aprender a navegar para além das áreas de conhecimento, ele precisa aprender a focar no desenvolvimento de competências sociais que consigam fazer com que ele interaja e passeie, navegue por todas as áreas do conhecimento. O aluno deve se tornar capaz de colaborar com as máquinas e as novas tecnologias, não competir com elas, e de se conectar e reconectar cada vez mais com a realidade. Isso é muito importante. A gente tem que propor solução para problemas reais, né, e atuais da sociedade. E por isso a necessidade de desenvolver, por exemplo, o letramento digital e o uso colaborativo das tecnologias e um consumo consciente dessa tecnologia. A escola ela deve nutrir nos alunos curiosidade e as competências para aprender a vida inteira. Ou seja, desenvolver a capacidade de autoaprendizado, né, ensinando-os a pensar globalmente e a agir localmente, né? Justamente para que sejam capazes de responder e contribuir com a construção de um mundo melhor. E aí a gente vai para a estrutura, né? Quando a gente pensa na estrutura da escola, ela deixa de só ser uma estrutura física, geográfica, e passa a ter um conceito muito mais amplo. É uma estrutura também de gestão, porque a gestão das aulas online, das aulas em EAD, das aulas híbridas, elas demandam um planejamento diferente do que as aulas presenciais, né? E isso gera uma necessidade de pensar a forma como eu vou estar estruturando. Mas também a gente vai ter que pensar na estrutura dos recursos humanos. Olhar para os recursos humanos é olhar para a nossa gente, é olhar para as pessoas, é falar das nossas pessoas, da nossa gente, com quem a gente trabalha, com quem a gente convive. E então a gente vai ter que olhar muito para a pessoa certa no lugar certo. Isso significa que eu vou ter que começar a entender os espaços em que essas pessoas vão atuar. Quem tem muita habilidade na aula presencial, ela tem que desenvolver habilidade para uma aula digital, mas ela pode ser melhor aproveitada no ambiente em que ela tem familiaridade e ajudar nesse processo, assim como o contrário também, né? Pensar nos recursos analógicos e nos recursos digitais é de extrema importância, então eu vou deixar para daqui a pouquinho. Agora, tem uma coisa que a gente vai ter que pensar, que é na gestão da metodologia. É muito importante para que possamos desenvolver competências e habilidades do século XXI. Elas devem contemplar aprendizagem colaborativa, ou seja, trabalhar com interações, com trabalho em equipe e não em grupo, e também a participação ativa dos alunos, porque a troca de experiência, ela promove engajamento, o envolvimento, o respeito à ideia do outro, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar e também para as metodologias ativas que possibilitam para os alunos torná-los protagonistas da aprendizagem e da sua autoaprendizagem, né? Então, é muito importante olhar para isso.
E aí a gente vai voltar na questão da tecnologia, tá? É muito importante a gente entender essa lógica analógica versus essa lógica digital, né? A gente precisa revisitar e rever a proposta da estrutura física, geográfica e também entender como se estrutura arquitetonicamente uma escola digital ou uma escola híbrida, que são por si só diferentes, e é isso que eu quero deixar claro aqui para vocês, né? A escola física, ela vai precisar repensar seus espaços de atuação e, mais do que nunca, uma coisa que eu sempre falo, já falei aí na escola de vocês, né, é quebrar as paredes da sala de aula, é quebrar os muros da escola, ou seja, pensar que os espaços devem colaborar para a experiência do aluno no processo de aprendizagem e fortalecer o desejo dele de aprender. E a gente tem N espaços que não a sala de aula dentro de uma escola, quando eu estou falando fisicamente, né? Mas a gente tem um modelo de uma escola híbrida, que vai transitar entre um espaço de aulas ao vivo, né? E quando eu estou falando de aula ao vivo, eu estou falando das aulas online, como, por exemplo, que eu estou fazendo aqui com vocês, que poderia estar tendo interação automática aqui de vocês, ou a interação fica para o final. Mas ela é uma aula online. O que eu estou fazendo aqui é uma aula online. E vai transitar. Então, a escola híbrida, ela tem uma parte das aulas presenciais e uma parte da aula que tanto pode ser online, quanto ela pode ser em EAD. EAD, a mediação didática pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem, eles ocorrem com a utilização de meios e tecnologias de informação e de comunicação com o aluno e com o professor de uma forma diferente, né? Eles vão desenvolver as atividades educativas em lugares ou tempos diversos e as aulas já estão prontas. Então, ele escolhe, quando eu estou falando em escola EAD, eu estou falando que o aluno, ele escolhe quando, onde e com qual dispositivo ele vai usar para fazer a aula dele. E o professor faz o quê? Ele escolhe onde e quando ele vai elaborar as aulas e que recursos ele vai utilizar. Essa é a ideia de um ensino híbrido. E você tem, depois, o formato de EAD mesmo, que é o aluno ter sua aula em uma plataforma com todos os recursos possíveis para o seu aprendizado, e ele ocorre em com uma interferência mínima do professor, que é muito mais um curador de conteúdo e um tutor do que necessariamente um mediador do conhecimento, ou então ele ocorre 100% online, sem intervenção alguma de professor algum. Eu espero que vocês tenham entendido a importância dessas diferenças, porque é uma grande confusão que se faz hoje. Então, quando eu estou falando aula online, eu estou falando de uma aula em que o professor ele está falando em tempo real. Quando eu estou falando em híbrido, é uma mescla de aula presencial ou aula online ou EAD. E é muito importante que a gente olhe aqui para as riquezas de recursos e para a experiência do aluno. A gente chama de experiência do usuário, né? Porque quem está usufruindo de todo esse processo de aprendizagem é o aluno, é ele quem está usando. E se a gente não levar em conta como está sendo essa experiência, a gente acha que está ensinando e entra naquela famosa frase, o professor acha que ensina, o aluno acha que aprende e ninguém está nem ensinando e nem aprendendo. Fica tudo num grande faz de conta que não é bacana para o aluno, não é bacana para o professor e não colabora para a qualidade do processo de aprendizagem, né? E aí a gente também tem a questão dos recursos aí tecnológicos, né? Onde a gente tem que entender
que o recurso tecnológico, ele tem que ser compreendido como meio e não fim. É muito importante que a gente entenda que o professor vai precisar de uma imersão nessa cultura digital. É muito importante que o aluno aprenda que eu tenho que consumir tecnologia e não ser consumido pela tecnologia. E não tem pessoa melhor para ensinar isso do que o professor, porque o professor vai poder ensiná-lo a usar bem os recursos e não ser dominado por esses recursos, não ficar alienado a uma realidade. Né? Os recursos tecnológicos, eles têm que nos conectar e nos reconectar com o mundo, tanto com o conhecimento quanto com as pessoas, nas suas diversidades de composição, étnicas, gêneros. Ele nos dá a possibilidade de nos tornarmos melhores. E se a gente não usar bem, de nos tornarmos piores, né? E também, ele é muito rico. A gente tem YouTube, blog, vlog, aplicativo, game, os próprios gadgets, né? O que são gadgets? É qualquer equipamento aí portátil que vocês têm, o smartphone, o smartwatch, os readers, os vídeos, videogames e outros tantos aí que a gente tem. E aí, só voltando um pouquinho na formação dos professores, é muito importante que o foco do professor mude para uma formação mais prática, que ele tenha domínio das ferramentas e que, principalmente, a gente use as melhores práticas. A gente tem experiências maravilhosas acontecendo no Brasil. A gente tem coisas muito boas acontecendo e a gente tem que aproveitar essas coisas tão boas que a gente tem e que a gente não acaba se dispersando, né? Para a gente ir olhando aqui para o final, eu quero começar fazendo uma pergunta. Como que vai mudar o trabalho como professor? Então, como que ele vai mudar? Vamos lá para a primeira questão, e uma questão, assim, extremamente importante, né? Nós precisamos nos aproximar mais da linguagem do universo do aluno e levar em conta a possibilidade desse universo digital, e por isso é necessário ter um ambiente mais flexível, um ambiente mais instigante e mais próximo à realidade do aluno. E eu só quero focar a questão do ambiente flexível, né? O que é esse ambiente flexível? A gente tem que ter escolas que combinem espaços abertos e diferenciados com modelos digitais. Mas mais do que isso, a gente precisa acreditar que a gente pode utilizar um universo imenso, como, por exemplo, a gente pode trabalhar com música, filmes, séries, programa de TV, tudo isso você já sabe, jogo, tudo isso você já sabe, mas a gente também pode trabalhar com visitação, por exemplo, a museus. A gente tem um monte de lugares que dá para fazer tour virtual, então a gente tem que começar a ser flexível e olhar para outras possibilidades. A gente tem um monte de aplicativos que facilitam a vida do professor. Então, não ter medo de usar. Tá? A gente tem que ter o nosso cognitivo flexível. Entender que não é complicado a gente mudar. O difícil mesmo é a gente chegar no final do dia e achar que aquilo que a gente fez não deu resultado. E aí, alguns motivos são claros, né? A gente precisa que tudo isso, seja no presencial ou no digital, olhe para a aproximação. O conteúdo, ele tem que se aproximar da realidade do aluno. E eu tenho que achar meios para fazer essa aproximação. Quando eu estou falando do mundo digital, não posso perder debates, discussões e trocas. É muito importante isso, gente.
É muito importante que a gente mantenha a possibilidade, por meio de fóruns, por meio de WhatsApp, por meio de todas as mídias sociais, discussões importantes. Não tem como a gente fugir disso, né? Os fóruns, eles são excelentes para fomentar discussão, mas a gente tem, por exemplo, o Play Kids Talk, a gente tem Snapchat, a gente tem o próprio TikTok, que ele fornece condições de você fazer vídeos que podem mostrar todo o conhecimento que o aluno tem e depois jogar isso para um debate. A gente tem o Quizlet, que é super interessante, o aluno pode montar Quizlet, né? Um grupo pode montar as atividades para outro grupo resolver. Então, a gente tem N possibilidades, né? E evitar comparação entre as pessoas e principalmente entre os professores, porque cada professor vai ter seu tempo. Só que ele também tem que entender que hoje em dia a gente pode errar, mas a gente tem que errar rápido. Eu sempre falo isso, erre rápido e aprenda mais rápido ainda. E é esse o grande segredo, ter aí uma colaboração de todo mundo e não competição e nem comparação. E aí, como então colocar isso na mão, colocar a mão na massa? Só para a gente finalizar aqui. Primeiro, trabalhar com storyboarding, trabalhar com stop motion. Storyboard são aquelas historinhas, né, que a gente vai trabalhando com organizadores gráficos e dá para trabalhar e desenvolver raciocínio lógico, trabalhar a resolução de problema. O stop motion é uma técnica que você coloca uma sequência de fotografias e ela vai dando uma noção de movimento, e ele é super bacana para trabalhar principalmente com história, com geografia, quando eu quero que eles tenham um entendimento de uma sequência de conteúdos. Discussões que a gente já falou aqui, não vou voltar, círculos de leitura, é possível você ter blogs com círculos de discussões de leituras feitas pelos alunos, inclusive em bibliotecas virtuais, né? História para além das páginas, ou seja, a gente reinventar uma história que você leu, uma história que já está construída e constituída, né? Estruturada, e você reinventar por meio não só de peça de teatro ou um trailer de filme, mas poemas, canções. Mas eu acho muito bacana trabalhar com trailer, sim, de filme, no sentido que hoje os alunos podem fazer as filmagens com o seu próprio celular, o talk show, que é super gostoso de fazer e interessante, e dá para trabalhar todas as disciplinas, né? Os jogos pedagógicos, eles são analógicos. Então, qual que é a diferença entre analógico e digital? Analógico é aquilo que a gente já trabalha na escola. É tudo aquilo que é físico, é o quadro negro, é a minha voz, é você trabalhar com um jogo de tabuleiro, é você trabalhar com os espaços físicos, é trabalhar com cartaz, com post-it. O que é o analógico aqui, o digital? É todo o universo que as mídias sociais, os games nos oferecem. E a gente precisa quebrar o paradigma de que game faz mal. Ele faz mal se mal conduzido. O game faz mal se eu deixar na mão do aluno para que ele sozinho trabalhe no sentido de jogar. Eu só quero jogar. Quando eu pego um game e entendo este game, eu transformo ele num processo de aprendizagem tranquilamente. É uma questão de eu quebrar meu paradigma e começar também a entrar nesse mundo e entender como ele funciona. E aí a gente tem o Mind Master, que é uma ferramenta que dá para trabalhar com mapeamento mental, né, organização de conceitos mentais. Tem o Sonic Pix, que é um aplicativo que permite os alunos combinar imagem com narração gravada e conseguem fazer historietas, então é muito legal para trabalhar
com a apresentação de um conteúdo para a gente entender se eles já sabem alguma coisa sobre aquilo, ou então para que eles consigam sintetizar aquilo que eles aprenderam, é muito bacana. A gente tem o My History, que permite que o aluno crie cronogramas interativos, e ele pode combinar com blog e com mapas do Google, e ele pode contar histórias pessoais, ou ele pode contar histórias dos seus ancestrais, da sua família, da sua cidade, do seu estado. Então, a gente tem muita coisa, gente, além dos que vocês já conhecem. São os blogs, os vídeos, os podcasts, os artigos, os wikis, né? As redes sociais e os canais de vídeos todos, além de você que tem essa possibilidade de ser um grande youtuber, né? E eu queria finalizar trazendo uma fala do Steve Jobs. Criatividade é apenas conectar as coisas. Quando você pergunta a pessoas criativas como elas fizeram alguma coisa, elas se sentem um pouco culpadas porque elas não fizeram algo realmente. Elas só viram algo. Parecia óbvio para elas o tempo todo. Quando a gente começa a olhar para as coisas com este olhar, a gente aprende a ser criativo e, mais do que isso, a gente torna a vida da gente menos pesada. Obrigada e, de novo, eu reforço aí meus parabéns aos professores. Obrigada, Filó, a gente que agradece por essa bela palestra aí, super explicativa, né, e com dados importantíssimos para a gente que trabalha no setor da educação e não só para os professores, né, mas nós como funcionários aí como um todo da escola. Então, muito obrigada. Agora a gente quer abrir, então, esse espaço, né, para perguntas e respostas. Quem estiver nos assistindo, os professores, funcionários, enfim, nossos parceiros da Caminho do Saber, podem fazer as perguntas e comentários no nosso chat do YouTube e também na nossa página no Facebook nos comentários do Face, né? Chegaram 2 comentários enquanto a gente conversava, enquanto estudava a palestra. Eu quero só aproveitar e ler para ti também, Filó, da Fabiana Machado, né? Ela falou, que é essencial nesse momento atual a parceria, quando você estava falando justamente dessa importância entre família e escola, né? O quanto isso é importante. E a Rosa Augusto Jesus falou grande conteúdo, muito aprendizado. E é o que acho que resume mesmo, porque a gente ficou ali vidrado em tudo aquilo que tu falou, porque tu trouxe dados bem importantes já, prevendo mesmo esse novo normal, né? Uhum. E eu acho que a dúvida que fica, assim, para começar, a gente, nessa nossa conversa agora, isso não tem volta mesmo, Filó, assim, essa questão de incorporar tudo isso que a gente teve que incorporar na pandemia, mesmo que a gente volta, quer dizer, a gente vai voltar um dia ao normal, né? Não tem mais volta essas mudanças todas, você acha? Não tem. As pesquisas já dizem isso e todas as convenções, os congressos que a gente tem participado mostram que realmente não tem volta. Obviamente que a gente tem que ter um entendimento que nós vivemos num país continental e com situações socioeconômicas diversas e que, portanto, a gente vai ter que transitar entre situações muito diversas. Então, você vai ter lugares em que é necessário que a escola ela trabalhe com recursos que a gente está chamando aqui de analógicos, né? Porque elas vão ter menos recursos digitais para trabalhar, mas, com certeza, quando você vai saindo deste lugar que ele não tem o acesso e vai indo para lugares com acesso, você vai começando a ter a percepção de que cada vez mais a escola vai precisar estar trazendo para a sala de aula esses recursos digitais. Então, se há um ano atrás a gente tinha a escola proibindo o uso do celular, hoje ela já sabe que não adianta você proibir. Você tem que ensinar a criança e o adolescente a usar da melhor forma possível os recursos que esse aparelhinho ali está oferecendo, porque ele pode ter tudo ali. E se eu não ensinar, quem tem má intenção vai ensiná-lo a usar de forma errada. É isso que a gente tem que tomar consciência. Uhum. E talvez eles até já saibam usar mais do que a gente, né? Então é uma coisa só de incorporar na rotina.
E tem alguma idade específica ou isso abrange todos os níveis, assim, da educação, tanto das crianças, da educação infantil, quanto ao ensino médio? A gente tem tido, assim, grandes estudos olhando para a educação infantil e o primeiro e segundo ano, né? Que não é que eles não possam ter, o que eles têm que ter, e aqui a gente vai ter que começar a trabalhar com percentual, né? Vamos fazer aí um trabalho de pensar na educação infantil, 25% digital e 75% analógico, o uso de recursos, e não dá para você dar uma aula 100% do tempo digital para uma criança pequena, porque ela precisa do trabalho com coordenação motora. Algumas pessoas olham muito para a questão do contato social, e aqui é um adendo que eu faço. Se desde o início a gente não tivesse usado isolamento social, e sim distanciamento social, com certeza a gente teria muito mais saúde mental, porque a gente não ficou isolado, muito pelo contrário, muitos de nós resgatou pessoas da nossa vida de lugares mais diversos e trouxe para perto da gente, só que de uma maneira que não é toque, é via digital. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse olhar para o que é importante para aquela faixa etária, e vamos trabalhando com um percentil de trabalho mais, usando recursos mais analógicos e mais digital. Na medida que o aluno vai crescendo em idade, você vai aumentando a quantidade de recursos tecnológicos, né? E não deixando de lado o entendimento que comunicação ela acontece física e digitalmente. O que a gente tem é que saber trabalhar isso, porque o professor que ele sai da sala de aula presencial e ele vai para uma aula online ou em AD, achando que ele vai ter o mesmo comportamento e dar o mesmo tratamento para as aulas, com certeza o aluno vai cansar, não vai dar conta e não vai dar certo. Com certeza, é verdade, a gente já tratou bastante disso, né, a diferença que é uma aula presencial para uma aula digital, uma aula online, né, e acredito que os nossos professores foram se adaptando aí bastante ao longo dessa pandemia. Então, chegando algumas perguntas aqui para ti, Filó, primeiro um comentário da Gabriele P, ela só comentou, continua Filó, está muito bom. Temos uma pergunta da Brenda Larissa Silva Ferreira. Se tratando de educação infantil, qual a sua indicação para mantermos a atenção dos pequenos e conseguir transmitir o aprendizado? Você vai ter que mudar a forma como você conduz a tua aula, tá? Então, quando você está falando em crianças, primeiro, você tem que pensar que espaço é esse, que espaço é esse que a criança está. Então, porque se você tem crianças com muita gente no seu entorno, e às vezes o espaço que ela vive não permite que ela esteja sozinha no ambiente, ela vai desfocar mais. Então, você vai ter que ter atividades que você esteja chamando o tempo todo essas crianças para a conversa. Você não vai poder dar uma aula onde você fala, onde você desenvolve atividades. Você tem que estar envolvendo as crianças. A maior parte das plataformas, elas têm uma forma de você fazer um break, né? De jogar os grupos de alunos em salas separadas e você vai transitando entre essas salas, dando atividades para que eles possam colorir online, fazer charadinhas online, ou assistir um vídeo em conjunto e depois abrir a discussão entre eles. Então, você tem que trazer atividades que você os envolva na atividade. Se você mantiver uma aula como essa que eu fiz hoje, de eu ficar falando, eu tenho certeza que muitos de vocês, muitas vezes, desfocaram. Alguns foram até preparar a janta e só escutaram. Só que o adulto, ele consegue estar lá preparando a janta e, ao mesmo tempo, me escutando. A criança não. Então, eu tenho que trazer ela para mim. Esse é o grande segredo. É organizar atividades em que ela esteja envolvida. Uhum. A Cleonice Silva comentou,
Penso que a pandemia não trouxe a desigualdade, ela só mostrou o que era preferível não ver, e agora é a hora dessa mudança tão desejada na educação. É um novo aspecto que ela aborda, né? Será que realmente vai ter uma mudança tão grande assim mesmo, como ela comenta na educação? A mudança vai acontecer. Eu não estou dizendo que a desigualdade vai diminuir, eu estou dizendo que a mudança vai acontecer. Para a situação da desigualdade aumentar ou diminuir, vai depender de ações individuais e de políticas públicas, porque não depende só de uma pessoa. É importante entender que a pandemia, ela trouxe à tona todas as coisas boas e ruins da humanidade. E não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Ela apareceu. Tudo que a gente não queria ver veio à tona, e muitas coisas que nós não víamos também veio à tona, porque as mídias, elas ganham fazendo alarde das desgraças, elas não ganham fazendo alarde do que é bom. Então, muitas coisas boas aconteciam e não apareciam, e agora apareceu, mas tudo aquilo que era de ruim também veio à tona, e veio fortemente. Então, essas diferenças, elas já existiam e a gente já sabia, mas não queria ver, como ela falou. Isso é uma realidade. Agora, outra realidade é você querer negar que essas mudanças não vão ocorrer. Elas vão ocorrer. O que vai acontecer é que a gente vai ter que saber trabalhar isso para que essa realidade nova de trazer esse mundo de recursos digitais não afetem e piorem essa desigualdade. Porque quando eu volto com aula na escola, e aqui eu não estou fazendo crítica, tá? Eu acho que a gente tinha que voltar, eu não tô falando sobre isso. O que eu estou dizendo é que, no momento que volta a escola, em escola particular, mas não volta na estadual, na municipal e na federal junto, tudo ao mesmo tempo, é óbvio que tem esse grupo que voltou, que está sendo beneficiado, e esse está sendo prejudicado. O que vai acontecer? A desigualdade vai aumentar. Isso é óbvio. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é trabalhar para que as coisas cheguem no lugar que tem que chegar, para que a solidariedade aumente, a nossa consciência aumente e tenha a percepção de que a gente vai ter que ajudar as pessoas de alguma forma para que essas desigualdades não sejam aumentadas. Porque, sim, as mudanças vão vir e, sim, as desigualdades vão continuar, e se a gente não mudar a forma de atuar dentro da nossa comunidade, isso vai ser contínuo. Não sei se vai aumentar, eu não sei se vai manter, mas vai continuar, com certeza, no mínimo do jeito que está hoje. Escancarado, não sei, porque depois que tudo voltar a uma normalidade, provavelmente seja camuflado muita coisa novamente. Eu não sei se eu consegui responder, mas é uma posição até difícil de falar, porque dói, mas é uma realidade, né? É verdade. Não, e faz a gente refletir que é bem isso mesmo, né? Talvez nesse momento agora a gente não perceba essa desigualdade tão forte, mas ela vai aparecer porque a gente não está conseguindo, né? E eu digo a gente, o governo, enfim, né? O Estado, igualar mesmo, né? O parâmetro das escolas, né? Com essa pandemia toda, né? E a gente vai ver talvez os efeitos disso daqui 1-2 anos, né? Exato. Mas não cabe a nós, isso aí é um papel, aí já é outra função, né? O que a gente pode fazer, como tu comentaste, a gente tenta fazer, né? Que é ajudar, que é ser solidário, né? E até disponibilizar ferramentas, tecnologias. A gente mesmo na escola disponibiliza vídeos, né? Da nossa equipe de robótica da Tecnoe, que auxiliam os professores a usar as ferramentas tecnológicas. Esses vídeos estão no YouTube de graça. Então, são maneiras de tentar achar iniciativas, né? Que a gente consiga ajudar quem não tem a mesma condição, né? Que a nossa escola, por exemplo. E um outro aspecto é trabalhar com a consciência crítica, com o pensamento crítico desses alunos, para que eles se mobilizem para um mundo mais colaborativo, um mundo mais solidário, né? Um mundo onde competir não seja pisar no outro,
onde competir seja todos buscarem os seus caminhos, os seus sonhos, sem precisar ver tanta gente passando necessidade como a gente vê hoje. É verdade. Que bom que a gente trabalha tudo isso lá. Já ficamos mais tranquilos. Bom, a gente tem um comentário da Gabriele também, que ela comenta, né? Ela concorda contigo. Hoje estamos em um tempo em que as escolas que não repensarem a sua relação com a tecnologia vão estar fora do mercado de trabalho. Acredito que ela quer dizer que os alunos, né, vão acabar estando fora do mercado de trabalho, porque realmente tecnologia veio para ficar, né? Isso acho que é uma das lições que a pandemia trouxe mesmo, né? Com certeza. Ela está corretíssima. E, Filó, aproveitando que eu acho que já que essa nossa live é alusiva, né, o Dia do Professor, como então que os professores podem fazer para se adaptar a tudo isso, né? Claro, ali no fim da tua apresentação tu trouxe várias dicas e sugestões de coisas práticas mesmo, aplicativos, né, e ferramentas, assim, mas o professor, ele pode fazer o quê? Ler, estudar, como, assim, ele saber essas novas tecnologias, né, saber o que ele pode ter à disposição e de que forma ele pode aplicar nas aulas, né? É buscar, gente, é buscar, e hoje a gente tem condições de buscar, inclusive, gratuitamente muito conhecimento, né? Eu acho, assim, tudo que você puder fazer para pesquisar e conhecer, não ter medo, né? Eu falo muito isso, a gente não pode ter medo da tecnologia, a gente tem que ir lá e conhecer, de um tablet a um aplicativo, é você ir lá, fuçar, ver como que você pode usar e incorporar isso na sua aula. Se você aprendeu a usar a TV como recurso, você aprende qualquer outro recurso tecnológico, porque a TV já foi um grande passo, né, para o mundo da tecnologia no seu tempo. Quando a TV surgiu, todo mundo achava que não ia ter mais aula com um quadro negro. E, na verdade, ainda continua. Agora mudou, porque agora a gente, se eu quiser dar uma aula aqui no Zoom, eu consigo até ter um quadro negro e escrever. Então, assim, é possível. Só que eu tenho que querer buscar, primeiro. Segundo, eu não posso ter medo de experimentar. E terceiro, eu tenho que ter a coragem, porque muitos não têm, algo que deveria ser natural, de pedir ajuda, né? Eu brinco muito, pede ajuda para os universitários. Eu canso de pedir para as pessoas, seja para adultos, para crianças, para jovens. Se eu não sei, se realmente eu não estou conseguindo, eu chamo alguém que sabe mais do que eu e eu vou pedir ajuda. Isso não é errado, não é humilhação, isso é ser inteligente, porque eu encurto o caminho. É verdade mesmo. E aproveitando esse assunto dos professores, até uma pergunta que chega aqui do Júlio César Chiapim, que quais seriam as soft skills, então, né, que os professores precisariam desenvolver para atender a essas novas exigências, então, do pós-pandemia? Então, vamos lá. Primeiro delas, trabalho em equipe, que é isso que eu estou falando agora. Se a gente não aprender a se ajudar, as coisas não vão rolar, né? E quando eu falo em trabalho em equipe não é em grupo, porque quando a gente trabalha em grupos, a gente está fazendo uma coisa só, mas com objetivos diferentes. Quando se trabalha em equipe, a gente acha um objetivo comum e todos cooperam para atingir aquele objetivo comum. Então, primeiro, trabalho em equipe, aprender a resolver problemas, porque, gente, não dá mais para a gente viver no mundo do mimimi. Não adianta, mudou, pronto, então vamos correr atrás, né? Então, aprender a resolver problemas, trabalhar com resolução de conflitos, é muito importante que a gente aprenda a entender quem nós somos, desenvolver seu autoconhecimento para entender os seus limites, porque quando eu entendo os meus limites, eu não chego no ponto final. Eu sei quando eu tenho que recuar. E eu entendo que este recuar não é voltar atrás, esse recuar não é ruim, ele é um recuar que me protege. Por exemplo, enquanto professor, quando a gente sabe os nossos limites, a gente estabelece regras mais claras para os alunos. E não deixa a coisa sair
do controle, porque eu tenho clareza do que eu posso e o que eu não posso, do que eu consigo e do que eu não consigo. Então, eu acho que basicamente não ter medo do novo. A gente tem que se adaptar o tempo todo, então a gente tem que estar preparado para se adaptar o tempo todo, ser flexível. E quando eu falo flexível, é ter uma mentalidade flexível. O que é uma mentalidade flexível? É eu não colocar as coisas dentro de caixinhas, porque quando eu coloco as coisas dentro de caixinha, qualquer passo que saia do limite da caixinha é dolorido, é sofrido, e eu faço o outro sofrer, eu sofro e faço o outro sofrer, o que é pior ainda, porque você quer sofrer, quer ser masoquista, é uma opção tua. Agora, você sofrer e fazer o outro sofrer por você não conseguir sair daquela caixinha é muito ruim. E hoje é muito importante a gente ser flexível. É só a gente entender o que está acontecendo no mundo e ter percepção dessa necessidade da flexibilidade. Melhorar as nossas relações, nos possibilita aprender mais. Uma outra coisa que eu acho muito importante é contato com outros profissionais para compartilhar boas práticas, Então, estabelecer um bom diálogo, uma boa comunicação e uma comunicação assertiva também é uma soft skill. Uhum. A gente tem um comentário aqui da Bel Costa, dicas maravilhosas, infinitas possibilidades, obrigada. Tem só uma pergunta bem pontual que eu quero vou aproveitar esse nosso momento para te fazer, que também é da Rosa Augusto Jesus, para ti, Filó. Ela só comentou assim, quantos minutos devemos dar a aula online ao pessoal da educação infantil? Claro que a gente não tem uma resposta talvez tão precisa, mas mais ou menos quanto tempo é indicado nesse caso, O que a gente tem que pensar é assim, quanto menor, menos tempo, tá? A gente não tem nenhum estudo de tempo para aula online, mas se a gente não faz videoaulas as videoaulas, se vocês observarem, elas têm entre 3 minutos e no máximo 15, 20 minutos. Por quê? Porque nós adultos não conseguimos ficar mais atentos do que isso. Então, as aulas online, elas têm que ser intercaladas com muitos vídeos, com muitas animações, com muitos joguinhos e pouquíssima fala do professor. Então, vamos dizer que você fale 2 minutinhos e passa um vídeo e vão conversar sobre o vídeo, onde você sai de cena e entra em cena o aluno. Você só vai direcionando as perguntas para que eles se coloquem. Você passa instruções e vai para uma animação. Então, fale pouco e coloque mais atividades interativas ou então vídeos e animações para eles assistirem. Não ultrapasse 30 minutos. 30 minutos já está no nível insuportável para uma criança pequena ficar parado na frente de um computador. Ela consegue 15 minutos, 20, se for muito bem estruturada a sua aula. Entendi. Acho que tem muito desafio, acho que principalmente com as crianças, com essa questão do online, porque elas não param muito quietas, Então, as crianças se tornam realmente um desafio, acho que por isso também reflete aqui nessas perguntas que estão chegando, Sim, com certeza. A Gabriele também comenta, não só os alunos, as escolas também que não se adaptarem ou não estabelecerem práticas de gestão midiática fecharão, pois a pandemia também veio para ressignificar o ser escola e reacender a proposta do homeschool, que é o que a gente está falando, A Fabiana Machado coloca a perfeita colocação em relação a essas tantas, que tu fez, e eu vou fazer agora mais uma pergunta aqui da Brenda, e acho que a gente também já está encerrando o nosso tempo, mas vamos encerrar com a dela. Ela pergunta o seguinte, há uma melhor forma de avaliar o nível de aprendizagem do aluno através do virtual? Então, na verdade, a gente tem que mudar a forma de avaliar, A gente já deveria de ter feito isso. A avaliação, ela deve ser somativa, Você deve avaliar continuamente o aluno e sempre tendo um cuidado de trazer atividades interativas que você consiga ver o desenvolvimento desse aluno. Só que a gente tem outras maneiras e o Brasil precisa muito olhar para isso, de conseguir quantificar, se ele quer quantificar,
o processo de aprendizagem do aluno. Você pode elaborar um quadrinho com coisas que você vai observar num diálogo, numa atividade interativa, num debate, e isso tudo depois pode ser transformado em nota se você precisa quantificar, e a gente sabe que no sistema brasileiro, no final das contas, a gente vai ter que quantificar, né? O que acontece é que no modelo online, você consegue fazer atividade super interessante. Aquele Quizlet que eu falei, ele é super interessante para você ali colocar atividades para que o aluno possa ter ele próprio conhecimento de como ele está se desenvolvendo e o que ele tem que voltar para poder se apropriar de conteúdos que ele ainda não teve. Então, a gente tem muita coisa hoje, tem o Kahoot, que dá para você mandar as perguntas, e você, quando recebe, as perguntas elas já vão sendo selecionadas, quantos acertaram, quantos foram para respostas erradas, você consegue já ter até um percentil da quantidade de alunos que você tem, que acertaram, vamos supor que você tenha colocado 3 alternativas, quem acertou, quem errou colocando a B e quem errou colocando a C, para você até fazer uma análise e entender o que de fato eles não entenderam, que é uma coisa que quando a gente faz prova, a gente acaba não fazendo. Se você monta uma prova no Excel, mas dentro de um Forms, por exemplo, no Google, ele mesmo depois já te ajuda a fazer uma série de análises. Então, na verdade, quando a gente olha para isso, a gente tem mais possibilidades de avaliar e de uma forma até mais adequada quando você está olhando para o mundo digital. Você tem N formas de fazer relatórios para entender o que está acontecendo individualmente e por grupos, né, por turmas. Com certeza. Tem muitos comentários chegando com elogios, perfeitas colocações, ótimas colocações. A Rosa Augusto adorou a resposta, também agradecendo. Obrigada. E a Cleonice Silva também fez um comentário, é de grande relevância que o professor busque sempre se qualificar, pois o ato de aprender e reaprender está intrinsecamente ligado à nossa profissão. E eu acho que isso até resume um pouco da nossa palestra, né? Eu queria até encerrar, assim, o Filote perguntando, assim, uma coisa meio palavra-chave, meio frase final, de como é que fica, então, o papel da escola, o papel do professor nesse pós-pandemia? O papel da escola é um ambiente de aprendizagem, que é aquilo que eu trouxe para vocês. Ele passa a ser um ambiente de aprendizagem, de socialização e de comunicação. Papel do professor passa a ser um curador de conteúdos e um tutor, aquele que está apoiando, intervindo, mas ao mesmo tempo apoiando, suportando o aluno para que ele aprenda a aprender sozinho, porque amanhã, daqui a alguns anos, eles vão ter que aprender a aprender sozinhos. Então, a gente tem que trabalhar desenvolvendo essa autonomia. Então tá, Filó, muito obrigada, a gente te agradece aí imensamente. Antes da gente, então, fazer o encerramento oficial, quero passar a palavra para a nossa diretora-presidente, a Maristela Chiappin, para fazer também um agradecimento final aí a todo mundo. Então, Filó, eu tinha certeza que essa seria uma inspiração para todos nós. Eu diria que não somente aos professores, a nossa intenção era um presente aos professores, e tivemos todos nós, gestão, famílias e inclusive os alunos, uma verdadeira aula. Isso não é uma palestra, é de fato um aprendizado enorme. E Filó, que bom que tu compartilha com os propósitos da Rede Caminho de Saber. Nós também, alguns anos atrás, quando nós dizíamos, Filó, que a tecnologia ela vem a favor do ser humano e ela pode na educação ser utilizada como um grande instrumento, e nós não precisamos nos tornar reféns da tecnologia, diziam que nós estávamos fora da casinha, né? E hoje a gente percebe, e sempre foi um dos pilares, a gente percebe o benefício que a tecnologia traz a todos nós, desde que nós saibamos ter essa postura crítica. Fortalece ainda mais a importância dos nossos 3 pilares da Rede Caminho de Saber. A questão da tecnologia, tu falaste muito sobre a questão do socioemocional, do quanto nós precisamos estar bem para
estarmos prontos e lidarmos e utilizarmos todas as dicas que tu trouxeste, né? E amei o teu comentário de que seria muito importante o distanciamento social e não o isolamento social. É assim que sempre nós também acreditamos, e nós podemos fazer bom uso desta pandemia para o nosso crescimento em todos os sentidos, crescimento pessoal, profissional. Também concordo plenamente contigo que nós percebemos como as pessoas são. E o conteúdo, ele sem dúvida vai ser utilizado pelo professor, sim, de forma agora muito mais proativa, eu diria, e para utilizar para a vida. Então, acho que vem mostrar o quanto a educação tem um papel imprescindível para que nós tenhamos uma sociedade, um país melhor. Eu fico imensamente grata em ter pessoas como a Filó, que também acreditam numa educação fazendo a diferença, numa educação séria e comprometida. Acho que nós precisamos falar mais, cacarejar mais, e que bom que a gente aproxima hoje São Paulo, Caxias do Sul, né, e consegue fazer com que a gente estenda fronteiras. Filó, gratidão imensa mesmo, porque dessa forma nós vamos saindo da zona de conforto e tendo a certeza, é isso mesmo, a gente concorda, vamos aplicar tudo isso. Que possamos todos nos sentir presenteados com esse momento e não perdermos o foco, não perdermos nunca de vista o que nos move, que é a educação, que é o ser humano, que são as pessoas. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento e essa inspiração conosco. Eu quem agradeço. Obrigada, Luma. Gente, Maria Filomena, muito obrigada pela participação nessa palestra live alusiva ao Dia do Professor da Rede Caminho do Saber. Com certeza foi super esclarecedora e muito produtiva. Obrigada, Maristela, e claro, obrigada a todos que nos assistiram e prestigiaram essa nossa palestra live na noite desta sexta-feira. Bom, a Caminho do Saber, mais uma vez, deseja um feliz Dia do Professor a esses profissionais tão dedicados e competentes que fazem parte da nossa rede. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana. Até mais. Até mais.